Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. É a lição de número 4, de 26 de janeiro de 2020. Uma lição maravilhosíssima. Nessa lição nós vamos aprender sobre a espiritualidade humana, a racionalidade humana, a sociabilidade humana, a liberdade humana e a criatividade humana. Atributos estes que são desenvolvidos de forma natural na vida do ser humano. Atributos estes que o ser humano agem e desenvolvem, trabalham com eles de uma forma totalmente natural. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também não esqueça de deixar um joinha, um like, um gostei, e também comentar aí no nosso subsídio, aí na barra de comentário. É sempre muito bom ter o seu comentário aí nos nossos vídeos, nossos trabalhos. Toda semana eu coloco aí um subsídio para ajudar você no melhor preparo da sua lição dominicalmente. E se eu tenho conseguido fazer isso, se eu tenho conseguido ajudar a você, eu só tenho que agradecer ao nosso bondoso e soberano Deus por essa maravilhosa iniciativa que Ele nos deu para esse trabalho semanal. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção, com o pastor Claudionor Correia de Andrade. É muito bom que para esse comentário, para esse trimestre, você tenha algum conhecimento da teologia sistemática, mais especificamente da antropologia. Para isso eu recomendo que você adquira algum livro de teologia, como a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, ou Palestra em Teologia de Henry Claren Thyssen, ou, na melhor das hipóteses, o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mai Pearman, que é um livro simples e é da editora Vida. É o livro base, o livro, como diz, o livro texto do iniciante em teologia. Mas você pode adquirir outros também, como Stanley Horton, Teologia Sistemática em uma Perspectiva Pentecostal. Esse é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e certamente irá ajudá-lo no seu preparo. Inclusive, o nosso comentador, o Claudionor Correia de Andrade, ele vai citar aqui várias vezes, como na lição de número 3, ele colocou aqui um subsídio teológico com base em teologia sistemática de Stanley Horton, que é uma perspectiva pentecostal. Ele é da Casa Publicadora, portanto de fácil acesso para a maioria de nós. Amém? Posto essas considerações, o nosso textual está no livro de Salmo, número 32, verso 9, que diz: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. A nossa verdade prática diz: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo, cuja missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 10. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhá-lo a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Ler todo o livro de Romanos capítulo 12, para que você possa entender todo o contexto de onde o nosso professor Claudionor Correia de Andrade tirou essa partícula para desenvolver a lição da semana. Bom, o nosso primeiro ponto aí
vai falar sobre a espiritualidade humana. Nesse tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural e como ele pode ser revivificado. Primeiro, nós vamos saber que o nosso espírito tem origem em Deus. Ao formar o homem do pó da terra, a Bíblia diz que o Criador, o Senhor nosso Deus, assoprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, fazendo assim do homem alma vivente. O nosso espírito, portanto, ele tem a sua origem em Deus. Foi a partir do sopro divino que o ser humano veio a existir, né? Se tornar, então, alma vivente. É normal, então, que o anseio natural do ser humano seja buscar o Pai Celestial. O nosso espírito anseia pelas coisas de Deus, anseia pelas coisas do Criador. O salmista, certa vez, ele diz: a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Outra vez, o salmista diz: a minha alma anela por ti, mais do que o guarda anela pelo romper da manhã. Ainda uma outra vez, o salmista diz que a sua alma suspirava por Deus como um menino recém-nascido. Tem o interesse, né, pelo o alimento da sua mãe, pelo leite materno extraído do peito da sua mãe. Ele diz que o Senhor o faz calar a sua alma, né, como um recém-nascido que acaba de amamentar. O ser humano tem necessidade de Deus. Todos os anseios do ser humano são voltados para Deus. Quando o ser humano não dá ouvido à voz de Deus, ele se afasta de Deus, obviamente, ele vai buscar esse anseio, preencher esse anseio das coisas espirituais nas coisas mundanas. Por isso, o nosso comentador vai dizer assim: infelizmente, não são poucos os que, devido a uma vida ímpia e blasfêmia, sufocam o seu anseio pelo Criador. Como que o homem sufoca o seu anseio pelo Criador? Através dos vícios, da jogatina, da bebedeira, da prostituição, da idolatria. Enfim, o ser humano busca preencher o desejo pelo Criador através de coisas que são subterfúgios, ou ele imagina que sejam subterfúgios para correr ou para se escapar, se esquivar do Criador. O nosso terceiro item aqui, a revivificação do espírito humano. Através da morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Só Ele é a ressurreição e a vida. Através da morte e ressurreição de Cristo, a morte redentora de Cristo e a sua ressurreição, Deus deu a nós, Deus deu ao ser humano a oportunidade de voltar a viver. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mortos na nossa vida pecaminosa. Mas ao morrer por nós na cruz do Calvário, Jesus nos deu a oportunidade de voltarmos a viver, de voltarmos a ter comunhão com Deus. Uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade eficaz. É bom que se diga que o ser humano, ele é espiritual, independente se é um cristão ou se é um ateu, se é um budista ou um muçulmano, se é um católico ou um evangélico. O ser humano, ele é espiritual, altamente espiritual. A grande diferença é a maneira entre que uns e outros direciona a sua espiritualidade. Uns direcionam a sua espiritualidade para Deus, para o Criador de todas as coisas. Outros direcionam a sua espiritualidade para o mundo das trevas, como os espíritas, por exemplo, os macumbeiros, que desenvolvem uma espiritualidade totalmente distorcida, totalmente contra a vontade do Criador.
O nosso segundo ponto vai falar sobre a racionalidade humana. É bom que se diga que Deus é um ser racional. Deus é um ser que pensa, né? Deus não é apenas um espírito, né, vagante. Não, Deus é um espírito pessoal. E por ser um espírito pessoal, ele é um espírito racional. E como Deus é racional, ele requer das suas criaturas uma postura racional, inclusive o ser humano. Ele requer que o ser humano seja uma criatura racional. E porque Deus quer que nós sejamos racionais, ele nos dotou de uma coisa chamada razão. O filósofo Immanuel Kant, que desenvolveu a teoria a crítica da razão pura, ele diz que duas coisas o impressionavam no ser humano, ou no universo. Né? Duas coisas o impressionavam no universo. Primeiro, os altos céus estrelados. E segundo, a razão colocada no coração do homem. Né? A razão que é colocada no imo, né, do ser humano, no âmago do ser humano. O ser humano, ele é um ser altamente racional. E ele consegue distinguir o bem do mal. Pode até ser que ele não pratique o bem, que ele não faça o bem, porque não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas saber o que é certo e o que é errado, o homem sabe, porque ele é um ser racional. A segunda questão aqui é a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois Deus é um ser racional. É daí que a Bíblia vai dizer que nós precisamos ofertar a Deus um culto com raciocínio. Como diz aqui Romanos capítulo 12 e o versículo 1. O culto agradável a Deus, o culto com raciocínio, aquele culto pensado. Porque o ser humano, né, ele tem uma razão que pode ser entendida, explicada e praticada. Né? O raciocínio humano pode ser perfeitamente entendido, pode ser perfeitamente explicado e pode ser perfeitamente praticado. Nós observamos, né, que as pessoas que não desenvolvem o seu raciocínio para as coisas de Deus, né, como os incrédulos, eles buscam, né, sempre algo que confronta a palavra de Deus. Né? Eles buscam sempre algo que é contra a vontade do Senhor nosso Deus. E a espiritualidade cristã, ela parece loucura para os que perecem. Ela parece loucura para os incrédulos. O homem ímpio, né, o homem natural, não consegue entender as coisas espirituais. Por isso as coisas de Deus parecem loucura aos olhos e aos ouvidos, né, do homem ímpio. Mas é bom que se diga que o homem é um ser altamente racional, é um ser pensante, como já dizia Blaise Pascal. O homem é um caniço pensante, né? É um ser que pensa, que raciocina. Diferente dos animais, diferente dos outros seres criados, o ser humano é um ser que pensa. Como já dizia o filósofo Descartes, né? René Descartes, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo sou. É o pensamento, a razão, que nos distingue dos animais, que nos distingue das outras coisas criadas pelo Senhor nosso Deus. O nosso terceiro ponto vai falar sobre a sociabilidade humana. Né? Deus criou o homem sociável. A solidão é contra a natureza humana. Deus criou o homem para viver em sociedade. A solidão, ela é nociva ao ser humano. Observa-se que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que, vendo Deus, né, que o homem estava só, né, vendo Deus que não era bom que o homem estivesse só, fez para ele uma adjutora, para que estivesse como que diante dele. Né? Somente os que insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada
e solitariamente, né? Somente as pessoas que não entendem o propósito de Deus ou querem lutar contra a vontade de Deus é que buscam uma vida de solidão. A solidão, ela é complicada e totalmente fora, né, do padrão da vida humana. O ser humano, ele é criado para viver em sociedade. A família e a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. A sociedade é criada a partir das famílias. Daí dizer que uma família doente, uma família que está problemática, ela causa um problema na sociedade. A sociedade é a junção das famílias, é a vivência das famílias que se ajuntam em comunidade, quer numa organização religiosa, quer numa organização social, como um clube, enfim, né, como igreja. As famílias é que dão origem às comunidades. Daí dizer que uma família doente, ela adoece a sociedade. Por isso a família precisa ser tratada, a família precisa ser cuidada, a família precisa de amor, de carinho e de proteção. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela nos tornamos um único corpo. É bom que se diga que, como organização humana, a igreja é imperfeita, né? Como organização humana, né? Como templo, né? Como sociedade, nós somos uma organização imperfeita. Nós temos as nossas imperfeições, os nossos erros, mas como sociedade espiritual, né? Como organismo vivo do corpo de Cristo, a igreja ela é perfeita. Tudo que a igreja precisa encontra-se nos seus membros. Um membro completa o outro. Uma pessoa ajuda a outra a desenvolver a vida espiritual. Porque a igreja, como corpo de Cristo, é uma sociedade perfeita. Ainda falando da igreja de Cristo, essa união impensável em termos sociológicos, é denominada de mistério de Deus, pelo apóstolo Paulo. Então, observa-se que o nosso comentador está falando de igreja e sociedade perfeita, no sentido de organismo vivo, né? O corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, e não apenas a igreja como templo, como organização humana. Nosso quarto item aí, quarto ponto, a liberdade humana. Aí nós temos a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras Sagradas. O ser humano, ele é livre para agir, ele é livre para decidir. Mas é bom que se diga que a liberdade humana também o propõe responsabilidade. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher os resultados que as nossas escolhas proporcionarão. Por exemplo, eu posso escolher fazer uma soma de 3 mais 3, mas não posso escolher o resultado. O resultado será 6, independente do que eu acho, independente do que eu penso, do que eu gostaria que fosse, o resultado é aquele. Então nós podemos tomar decisões. Eu posso tomar uma decisão, por exemplo, de dar um soco na parede, mas não posso escolher o resultado. Eu não queria quebrar a mão, eu não queria me machucar, mas ao escolher dar um soco na parede, automaticamente eu já escolhi o resultado. O resultado ele não pode ser alterado. Decisões, o poder da decisão também pressupõe responsabilidade. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, entre aceitar
Jesus e recusá-lo é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. O Todo-Poderoso, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele nos concedeu o direito de tanto amar a Jesus como odiá-lo. Mas não podemos, eu volto a dizer, não podemos escolher o resultado. Os que amam a Deus e buscam a Deus terão o céu como herança. O céu está reservado para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. O contrário também é verdade. O inferno está reservado para os ímpios e para todas as gentes que esquecem de Deus, ou que recusam o Todo-Poderoso, que recusam fazer o bem, que recusam andar em retidão. Na mesma linha do livre-arbítrio está a soberania de Deus. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque seremos responsabilizados por nossas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicas. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas ele continua no controle de todas as coisas, porque ele é soberano. A soberania de Deus é um direito do Todo-Poderoso. Ele tem o direito de ser soberano, ele tem o direito de fazer o que ele quer. E é bom que se diga que Deus age com as suas criaturas, de acordo com a escolha de cada um de nós. Ele coloca diante de nós a vida e a morte e diz: escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua casa. Ele coloca diante de nós o bem e o mal e nos pede que escolhamos o bem. Ele coloca diante de nós a salvação e a perdição e pede-nos que escolhamos a salvação. Mas nós podemos escolher o mal, podemos escolher o erro, mas não podemos escolher o resultado das nossas escolhas. Por isso, o nosso comentador ele é enfático ao dizer: hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. O nosso quinto e último ponto, vamos falar aí sobre a criatividade humana. Primeiro, o trabalho humano, a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar, para trabalhar a terra, lavrar, transformar a terra, a fim de que ela se tornasse um ambiente habitável. Alguém diz: eu gostaria de saber quem inventou o trabalho. Você acaba de descobrir então. Se você não sabia, você acaba de descobrir. O trabalho é uma criação divina. Deus não criou o homem para que ele vivesse ocioso no jardim. Deus criou o homem para o trabalho. O patriarca Jó diz que as faíscas são para o fogo, O homem é para o trabalho, assim como as faíscas são para o fogo. O homem é preparado para o trabalho. As pessoas que não trabalham, simplesmente por não querer trabalhar, elas vivem uma vida muito complicada, uma vida mesquinha, uma vida medíocre, uma vida sem sentido. Mas as pessoas que trabalham e buscam trabalhar para ganhar o seu pão, vivem com dignidade e satisfeito por trabalhar, por buscar diariamente o seu pão. No último item aí nós temos a criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Nós observamos que já na terceira geração, os homens, os descendentes de Adão, já dominavam a agricultura. A Bíblia diz que Abel e Caim, eles já trabalhavam, Caim com a agricultura, Abel sendo pastor de ovelha. Mais para frente nós vamos encontrar os descendentes de Caim trabalhando com a pecuária, a criação de gado, trabalhando com o cobre e o ferro, com a metalurgia. E ainda os descendentes de Caim trabalhando com a arte musical, fabricando um instrumento e aprendendo a tocar esses instrumentos.
Quando nós observamos a criatividade humana, nós observamos que a criatividade humana, ela parece ilimitada. O ser humano, ele criou os grandes arranha-céus, as grandes torres, a Torre de Pisa, a Torre World Trade Center, que foi derrubada por Osama Bin Laden, os seus terroristas, e vários outros monumentos de tamanho gigantesco, obras por cima do mar, obras debaixo da terra, enfim, obras cortando pedreiras. A criatividade do homem parece não ter limite. O ser humano é altamente criativo. Criou o relógio, criou os aviões, os automóveis. O ser humano, ele é altamente criativo. Mas observou muito bem o professor Claudinor Corrêa de Andrade, que em termos espirituais, o homem, ele parece estar regredindo cada vez mais ao abismo. Embora toda essa criatividade, embora todo esse potencial criativo, o ser humano prefere o mal. Sabe, Salomão diz que Deus criou o homem bom e justo, mas ele buscou para si muitas invenções. Ou seja, o homem, ele tem se desviado dos bons propósitos de Deus, utilizado a sua criatividade para fabricar bombas, fabricar armas, fabricar algo que destrói o seu semelhante. Que o Senhor Deus nos ajude, para que usemos os nossos atributos, a espiritualidade, a racionalidade, a liberdade, a sociabilidade e a nossa criatividade para a glorificação do Senhor, o Todo-Poderoso. Deus, ele nos pede conta do que nós fazemos com os atributos que ele nos dotou. Deus nos pede conta do que nós fazemos com aquilo que ele nos deu para trabalharmos para o bem uns dos outros. Que Deus continue abençoando você, a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.